dia. As fake news são a grande preocupação do momento, principalmente por causa do período eleitoral. Por conta disso, a OAB lançou uma campanha contra esse tipo de notícias. Mas nem por isso essa campanha vai ser temporária. Ela é permanente, daqui para frente ela vai funcionar sempre. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar todas essas informações sobre essa campanha e como isso vai funcionar é o Dr. José Luiz Gama, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maranhão. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Preocupação com a fake news. Essa já é de todo mundo, né? Mas para a OAB, como é que funciona esse processo de tentar barrar que esse tipo de notícia influencie de alguma forma no período eleitoral agora? A mentira é inerente ao ser humano. Vamos chamar de mentira, mas vai ter A mentira é inerente ao ser humano e às relações sociais. Fake news é um termo novo, mas... bonito para a mesma coisa. Para a mesma coisa, para um fato sociológico tão antigo quanto a própria existência das relações sociais. Ocorre que nas últimas eleições americanas se difundiu muito esse termo e acabou passando e perpassando por outras eleições. Nesse ano, a Justiça Eleitoral acabou por incluir o termo, né? E tentar evitar a disseminação das mentiras por meio da internet. Porque antigamente, nas eleições, sobretudo as eleições municipais, sempre teve isso, jornal apócrifo, noticiazinha de decisão, aí as pessoas faziam decisão da Justiça Eleitoral, o candidato foi impugnado, aí distribuía lá uma cópia da decisão. Eleitoral sem a Justiça Eleitoral. Sem a Justiça Eleitoral não ter se manifestado de nada, aí as pessoas faziam um papel com uma decisão da Justiça Eleitoral dizendo que o candidato A, o candidato B estava impugnado, e saía distribuindo pela cidade. E em período eleitoral realmente tem essas coisas, mas o problema é que com o desenvolvimento da tecnologia, das redes sociais, dessa tecnologia de comunicação de massa, via celular, que a notícia está na mão, ao tempo e à hora das pessoas, a mentira acabou por ter um efeito maior. Em alguns países, como a Índia, nós temos casos, inclusive, de linchamento de pessoas por conta de notícias falsas. Difunde-se que um fulano estuprou a criança tal, e aí distribui a foto daquela pessoa como se fosse um estuprador, e a pessoa acabou sendo linchada. Tem vários casos. Antes que se tenha qualquer outra informação a respeito. A confirmação dos dados. A preocupação maior seria o resultado da disseminação de uma notícia dessa antes que se apure a verdade, porque diz que para jogar a notícia falsa é muito fácil, né? Até porque ela tem um impacto muito grande. A divulgação da verdade posterior, ela já não tem esse impacto todo, até porque o estrago já foi feito. E aí, nesses casos, tem alguma forma de reparação para a morte não tem mais, né? Para a morte não vai mais ter mais reparação. Mas tem alguma outra forma de fazer a reparação dos danos com uma mentira? Vamos tirar esse negócio de fake news, vamos falar mentira mesmo. Que a mentira pode causar? Sim, no Brasil, tanto na legislação criminal quanto na legislação civil, já tem a previsão, quando você tenta macular a honra ou a boa reputação de uma pessoa ou de uma empresa, você pode responder tanto civilmente quanto criminalmente. Na seara criminal, são 3 delitos, como injúria, calúnia e difamação. Né? São crimes contra a honra que você pode acabar disseminando notícias que possam menoscabar a imagem ou a honra de uma pessoa física ou jurídica. Na esfera civil, você pode responder por dano moral. Se você dissemina uma mentira de uma pessoa, de um colega, você divulga fotos, você também pode, aquelas fotomontagens, né? Você pode vir a responder por dano moral. Na esfera eleitoral especificamente, você pode responder por multa se você for um candidato, um eleitor tentando disseminar uma mentira de um candidato do qual ele não apoia, pode responder por multa eleitoral. A gente já teve casos assim, por exemplo, onde a OAB teve que intervir, onde a Justiça Eleitoral teve que intervir por conta dos danos que a determinada notícia podia causar? Sim, sempre no período prévio das
eleições, no período prévio da campanha eleitoral, é aquele momento que está ainda se articulando as coligações, se articulando os apoios políticos, se articulando quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato. É disseminado muitas notícias, positivas quanto negativas das pessoas, né? Que é uma tentativa de viabilizar o candidato A ou viabilizar o candidato B. Ou inviabilizar. Aí, no caso da Justiça Eleitoral, sempre que uma notícia por veículos de comunicação, blogs, jornais, tentam inviabilizar uma candidatura, tentam macular a honra, aí é condenado por multa na Justiça Eleitoral a chamada propaganda eleitoral antecipada negativa. Então, quando você tenta destruir, você tenta diminuir a imagem de um pré-candidato, você acaba se respondendo por propaganda eleitoral antecipada negativa. E nesse caso inclui as mentiras. Esse é um processo novo, não, que você falou que já tem há muito na tempo. Justiça Mas Eleitoral já hoje tem. a gente tem uma, vamos dizer assim, uma maior incidência disso por conta dessa facilidade da comunicação. Você está sempre com o celular na mão, você está sempre disposto a receber e a disseminar esse tipo de notícia. Hoje fica mais fácil detectar e mais fácil punir também? Primeiro, para o cidadão, que é o grande destinatário dessa campanha da OAB, tentar criar uma cultura da checagem, né? Você recebe uma notícia num grupo de família, naturalmente, se aquela notícia ela se aproxima da sua visão de mundo, você acaba por não ter o cuidado de checar aquilo e acaba encaminhando, né? Você concordou, você tá concorda certa. com aquele título, você já está Acho certo. que tá Então certo, pronto, acho é que tá aquilo ali e certo. você encaminha. Então essa ação, a ação em relação a encaminhar e a omissão em relação à checagem é que nós estamos tentando difundir na sociedade. Orientar por meio de palestras, conversas, entrevistas assim como essa, difundir a ideia para a sociedade, o quê? Receber uma notícia, cheque a origem, cheque a fonte, saiba se realmente aquilo é verdade ou mentira antes de encaminhar para outros grupos. Eita, porque processinho complicado. Porque você encaminhar notícias sem saber se aquilo é verdade ou mentira, você pode acabar prejudicando pessoas. E você está dando seu aval para aquela notícia, de certa forma, sobretudo em grupo de amigos. Nós fazemos isso muito em grupo de amigos. Recebemos uma notícia, a gente já encaminha aquela piada, já encaminha aquela brincadeira, sem ter a real noção da verdade ou não daquela notícia. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo, só um minutinho, a gente volta já já. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre fake news, eleição, proposta da OAB e tudo mais. E a gente estava falando nessa dificuldade de checar as informações que a gente recebe. Como você falou, a gente recebe uma coisa engraçadinha, a gente automaticamente passa para o nosso grupo de amigos, né? Com isso a gente se torna corresponsável. Mas agora eu notei que, por exemplo, o WhatsApp, ele tem uma ferramenta de que está dizendo para o outro que você encaminhou aquilo. Isso seria uma forma de tentar, de alguma forma, rastrear essa notícia por onde ela passou? Sim, é a chamada cadeia da notícia. A cadeia até se encontrar a origem primária da criação daquela notícia falsa. Faz o caminho inverso, porque tecnologicamente tem como se fazer esse caminho quando do instrumento dos encaminhamentos. O Facebook, que é o detentor da maioria dessas redes sociais, WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook em si, ele criou, inclusive, uma barreira limitadora de encaminhamentos. Em alguns países, como no início aqui da nossa conversa eu falei da Índia, lá a pessoa só pode encaminhar, salvo engano, para 10 pessoas a notícia. Mas aqui ia fazer um estrago. Antes era ilimitado, né? E só que após essas notícias de linchamento público,
acabou por limitar o encaminhamento. No Brasil nós temos um encaminhamento, mas esse encaminhamento limitação de encaminhamento, mas é um pouquinho mais largo. É bem mais largo. Em alguns países está liberado. Mas isso é uma tentativa de limitar o encaminhamento de notícias falsas. Nós só temos um problema nisso aí. O que eu vejo com maus olhos. Uma censura prévia. Eu não encaro isso como uma tentativa. Acaba por ser uma censura prévia a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que o cidadão ele tem toda a liberdade no Brasil, defendido pela Constituição Federal. Só é vedado aqui o anonimato, mas você pode fazer a notícia, difundir essa notícia. Se você fez coisa e se responsabilize pelo que você fez. Você não pode fazer uma censura prévia disso. E está tendo algumas denúncias em algumas redes sociais, como Twitter e Facebook, de algumas correntes ideológicas que estão sofrendo, eles estão denunciando que estariam sofrendo censura. Como é que é? A sua mensagem, a sua publicação, ela passa por um tipo de cálculo, de algoritmo, que ela é bloqueada. Então você publica e o seu vídeo não é visto por muitas pessoas. Porque pelo próprio sistema, pelo próprio cálculo lá, ele é bloqueado para não difundir para muitas pessoas. Tanto que muita gente está se queixando nas redes sociais disso, né? Que a minha mensagem não está sendo vista. Não está sendo vista. Se você está vendo isso, viu um post, essa coisa toda, no sentido de restaurar essa rede que se tinha anteriormente. Isso seria uma censura prévia. Mas a gente também pode fazer a nossa censura prévia, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante, né? O mais importante é mudar a cultura da difusão das notícias bombásticas para a cultura da análise da veracidade dos fatos daquelas notícias. Recentemente, nós tivemos, inclusive, a campanha de vacinação, né? Várias notícias falsas falando sobre a origem da vacina, falando sobre o perigo da vacina ou não. Isso acaba por prejudicar uma campanha importantíssima, que seria a campanha da vacinação do sarampo para as crianças, né? De 0 a 5 anos, salvo engano, né? Até 5 anos. 5 anos, E acabou por sendo difundido nas redes sociais notícias falsas sobre a segurança ou não da vacina. A da HPV também sofreu esse tipo de coisa, né? De notícias falsas a respeito que acabam atrapalhando um processo que é de saúde pública, na verdade, não é nem questão de legal moral, de saúde pública mesmo, né? Hoje nós também vivemos a época também de ter a vida fitness, né? Ter uma vida saudável, todo mundo quer ter uma vida saudável, uma alimentação saudável. E se dissemina nas redes sociais vários regimes, várias dietas, vários alimentos que seriam saudáveis, mistura de alimentos. Até que ponto a segurança alimentar também não está sendo afetada, né? Pois é, aí nesse caso, até você descobrir o que aconteceu, o que aconteceu, o fulano lá que se utilizou da dieta, já foi, né? Pois remédios para emagrecer, não, você faz isso, você faz aquilo, e a pessoa sem saber a origem daquela notícia, sem saber a veracidade daquele regime ou daquele composto, e acaba comendo, tomando aquilo, né? Aí, doutor Zé Luiz, a gente entra num outro problema com relação vamos dizer assim, a notícias que elas dão origem a esse tipo de coisa, dando a entender que a internet é um território livre. Quer dizer, Exato. Na internet se pode tudo, na internet se pode veicular qualquer coisa, na internet se pode... É território livre, a gente não tem controle. Aí como é que vai funcionar essa situação? Como é que a própria OAB ou a sociedade de uma forma geral pode dar um basta nessa situação de dizer, eu jogo qualquer coisa na internet, que vai mesmo, todo mundo vai ler? Essa ideia de que a internet seria um território livre, ela parte da premissa de que o que você escreveu ali está dissociado da sua pessoa física. Porque esse distanciamento físico entre o emissor e o receptor da notícia acaba por dar essa noção, esse véu de que teríamos uma liberdade de fala. Então, tanto que nas redes sociais você nota pessoas brigando uma com a outra, xingando, falando termos que muito dificilmente você veria aquilo, as duas pessoas sentadas assim, conversando. Talvez se as duas pessoas se encontrarem, elas nem falem a respeito daquilo, falem a respeito daquele tal assunto. É verdade. Mas esse distanciamento físico
esse distanciamento entre o emissor e o receptor da notícia, desse diálogo, acaba por dar essa noção de que eu poderia colocar qualquer coisa na internet, que eu estaria livre disso. Mas a nossa legislação, ela não é omissa em relação a isso. A gente nem tem mesmo até regulamentação, né? Pois sentido. nós temos até o Marco Civil da Marco Internet. Civil da Internet, isso. E isso, ela não é novo, né? Não é uma coisa tão nova assim. O Código Penal é bem antigo e já responde, a pessoa responde por isso. Não é porque você caluniou uma pessoa por meio de internet que você está livre. Não é porque você caluniou uma pessoa por meio de carta ou jornal, ou um jornal. Antes era no jornal, na carta, nos impressos. Hoje não, hoje é rápido. Naquela fofoca com a vizinha do bairro e tal, né? Isso não te exime da responsabilidade pela conduta. É verdade. De novo, a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas a gente volta logo, é só um minutinho. Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa sobre fake news e efeitos nocivos e não tão nocivos também no que elas causam. E a gente estava falando parece essa perda de, não sei nem dizer, de fronteira entre público e privado que a internet nos fez experimentar. A gente quase que perde a noção do que é só nosso, do que pode ser dividido. Parece que quando a gente tira uma foto é só nossa, né? Nossa. A gente posta achando que é só nossa. Mas será que se a gente não está tendo a noção do que a gente está fazendo com a gente mesmo, como é que a gente pode esperar que o outro tenha essa mesma benevolência com a gente? Na verdade, não existe um certo ou errado nisso aí. É apenas uma constatação. Sim. É uma mudança de postura, né? Não estamos ninguém, nem criticando o nosso estado, nós estamos falando a respeito. Exatamente, é apenas uma constatação. Existe uma quebra da fronteira entre o público e o privado. Isso. Hoje nós publicamos a nossa vida nas redes sociais. Nós mesmos? Nós mesmos estamos colocando essas informações na rede mundial. E isso é certo ou errado? Não cabe a ninguém julgar a conduta de cada pessoa. Mas é uma constatação de que essa ruptura entre o público e o privado acaba por aumentar o risco para as pessoas da influência ou do ataque de outras pessoas em relação à sua privacidade. Ok? Os tribunais já falaram em outros julgamentos que pessoas públicas, políticos, servidores em geral, eles teriam um menor, artistas, né? Eles teriam um menor grau de respeito a essa privacidade. Então o paparazzi pode tirar uma foto desde que não afete a residência, não afete a imagem íntima lá da família da pessoa, mas de um modo geral ele tem a sua imagem um pouquinho menos preservada pelo fato dele ser uma pessoa pública. Sim. Só que com a disseminação das redes sociais, todo mundo acabou sendo pessoa pública. Hoje todo mundo é público, Todo mundo acabou sendo uma pessoa pública. Nós somos nossos próprios paparazzi. Nós somos os nossos próprios paparazzi. E essa conduta, que não é certa ou errada, é apenas uma mudança de postura da sociedade, das relações sociais. Ela vai sim trazer as consequências disso também, dessa conduta. Se elas são boas ou ruins, é cada pessoa que vai analisar. Agora, o Poder Judiciário, ele vai ter que perceber essa mudança para analisar até que ponto a ação ou omissão da pessoa que fez aquilo não influenciou ou não também a ação ou omissão de outras pessoas em relação a ela. Quer dizer, enquanto a coisa é minha, eu estou me expondo, eu estou me mostrando, vamos dizer assim. Exato. Vamos não ter bem popular. Eu estou me mostrando, tudo bem. Eu não posso fazer isso com relações falsas ou imagens falsas de outra pessoa ou que venha prejudicar determinadas pessoas por conta dessa divulgação. É mais ou menos isso? Exato. É o seguinte, nós temos dois casos aí que nós podemos classificar, as notícias falsas e as notícias verdadeiras, né? Imagem verdadeira. Uma moça bonita publica uma foto seminua no seu próprio perfil. A pessoa tira um print dessa foto dela e acaba encaminhando para grupos de amigos. Isso seria uma ofensa à honra dela?
o comentário? Não, porque foi ela que pegou a foto Foi e colocou. isso. Ela pegou aquela foto e publicou na rede. Então, se ela publicou, ela abriu mão do sigilo, da privacidade daquela foto. Então, ela não teria, em tese, logicamente, nós estamos falando aqui em tese, sim, um direito a uma espécie de indenização. Vamos lá. Essa mesma moça bonita coloca uma foto arrumada e uma pessoa pega o print daquela foto, faz uma edição daquela foto, colocando como se ela estivesse nua e acaba disseminando em grupos de amigos e tal. Aí sim, nós estaríamos diante de uma ofensa à imagem daquela pessoa e a pessoa tem que ser responsabilizada por isso. Entendi, entendi. Então nós temos duas classificações aí que perpassa por essa ação da pessoa também. Né? É verdade. Perpassa pela ação. Foi eu que coloquei? Foi eu que fiz? Como que eu posso querer evitar algo que eu mesmo coloquei? Ok? Agora, se eu coloquei e não foi daquela forma, uma pessoa alterou, transformou aquilo numa mentira, a ponto de querer me prejudicar, aí é diferente. São duas situações bem diferentes mesmo. Aí, com relação a essa campanha que está sendo realizada pela OAB, ela vai ser permanente, ela não vai ser só durante esse período eleitoral, né? Porque até fake news não tem só no período eleitoral, exato, né? A nossa ideia ao fazer a parceria com a CNBB, ao fazer a parceria com várias entidades, é fazer uma campanha de conscientização perante a sociedade. Uhum. Não é uma campanha de ataque em relação aos erros, e sim uma campanha de conscientização para que se evite novas condutas, né? E isso é tão engraçado porque, inclusive nos meus próprios grupos de amigos, eu encaminhei algumas notícias e já fui admoestado pelos meus colegas, né? Não, José Luiz, você não pode, você está fazendo a campanha, você não pode encaminhar isso. E etc. Isso é uma mudança de postura das pessoas já. Mas né? A gente tem que ficar engraçado, né? A gente faz tão automaticamente que a gente nem percebe que está fazendo. Em rede de amigos nós temos menos barreiras, né? Menos censuras prévias. Então a gente coloca mesmo as notícias. E isso tem que ter uma mudança. As pessoas têm que mudar porque nós acabamos de forma inconsciente, podemos prejudicar pessoas. É nessa proposta que vem essa campanha, né? Não usar redes sociais ou qualquer tipo de notícia para prejudicar ninguém. Para prejudicar. Ou até mesmo notícias que às vezes são favoráveis, mas não são verdadeiras. E que num futuro pode prejudicar a pessoa. Né? Olha, viu, gente, não vale só notícia negativa. Mesmo que você quer elogiar. Quer elogiar, às vezes quer elogiar. Se é falso, não pode. Se é falso, não pode. Se é falso, não pode, né? Então, tudo que é falso, tudo que é notícia falsa, não pode e não deve e não pode ser veiculado. Não pode, exato. No período eleitoral, por exemplo, às vezes nós colocamos notícias que exaltam demais as qualidades pessoais de um candidato. Está falando bem, mas é falso. É falso, é falso. Então não encaminhe, porque você acaba de passar uma ilusão de que aquela pessoa seria algo que não é e acaba favorecendo ele na campanha e prejudicando a sociedade por um resultado do pleito que não seria aquele. É verdade, é verdade. Você pode incentivar ou levar as pessoas a pensarem de forma diferente do que pensariam se não tivessem acesso àquela notícia. Né? E o acesso à informação agora é tão facilitado que não se pode brincar com qualquer notícia. Não pode. Mesmo quando a gente fala bem, não é só de candidato, a gente fala de qualquer pessoa. Mesmo quando a gente fala bem, muito bem, se não for verdade, não está valendo, tá? Do mesmo jeito, a gente fala mal, muito mal, ou só um pouquinho mal, se não é verdade, também não está valendo, tá? Só noticie, só divulgue o que você tiver certeza. Se não tiver, primeiro vai checar, vai perguntar. Cheque não é um processo custa complicado, nada. Eu sei, checar notícia. Recebi isso aqui, mas eu vou ver se é verdade. Eu sei que é difícil, é chato. Então não vá, não passe. Só não encaminhe, só não encaminhe. Não encaminha, tá na moda, não encaminhe. Alguém pode descobrir que foi você que encaminhou, viu? Olha, doutor Zé Luiz Gama, muito obrigada por essa participação aqui. Tomara que a gente possa tomar cuidado. Nós, eu falo todo mundo mesmo, né? Porque todo mundo incorre nesse tipo de... A gente fala fake news, porque fulano fez isso, fez isso. Não, a gente faz no dia a dia também. A gente tem que tomar cuidado com a gente mesmo, né? Isso mesmo. Muito obrigada e bom dia por sua participação. Bom dia, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Vamos continuar tomando café? Vamos. Mas enquanto isso eu me despeço de você, porque você já sabe que tudo isso aqui vai ficar à sua disposição. Não precisa pressa, porque você pode ver, você pode rever qualquer uma dessas entrevistas que vão ficar também nas nossas páginas nas redes sociais. E todos os dias eu vou te esperar aqui às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau.